Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos direto para a nossa aula, xadrez para iniciantes, aula número 9. Esquecer as peças. É comum, quando os iniciantes estão jogando, esquecer uma peça aqui, esquecer uma peça colar no tabuleiro. E isso custa caro, porque perdem a partida, perdem material e, consequentemente, a partida, a menos que o adversário também erre e esqueça alguma pecinha no tabuleiro. Isso nós chamamos de peças penduradas. Eita, pendurou uma peça, deixou uma peça sem defesa, uma peça sem proteção, uma peça vulnerável à captura. E acontece muito, até mesmo com enxadristas intermediários. É um erro clássico iniciante, podemos dizer assim. Mas como é que a gente pode explicar melhor isso aí? Esquecer peça não é Alzheimer, de jeito e maneira. Não é Alzheimer xadrístico. Esquecer peça é falta de hábito. Conferir o tabuleiro, hábito de conferir. Sua partida está desenvolvida ou se desenvolvendo, suas peças já estão bem posicionadas. Então, a cada lance você tem que conferir. Esquecer de conferir, não procurar ter aquele hábito de conferir, você pode deixar uma peça pendurada. E muitas derrotas acontecem porque o jogador só olha o que vai fazer, não olha o que o seu adversário está querendo fazer ou está fazendo. Se preocupa somente com o seu jogo. No xadrez não é assim não, gente. No xadrez, querido enxadrista, você precisa olhar o que você vai fazer, analisar, e também analisar o que o outro vai fazer, pretende fazer. Então tem que destruir o plano dele e elaborar o seu e procurar executar o seu plano. Muitas derrotas acontecem por conta disso. Então vamos procurar ter uma visão de águia, aquela visão mais apurada no tabuleiro. Você está atacando a dama do adversário? Sim, mas esqueceu que seu adversário tem uma imaginação fértil e pode também já estar imaginando atacar a sua, atacar seu rei, dar um checkmate. Tudo isso vai contar. Então devemos ter o máximo de cuidado quando estivermos jogando. Peça pendurada. Vamos dar alguns exemplos aqui, montando no tabuleiro. Quando é que a peça fica pendurada? O adversário esquece, ou então o outro que está jogando contra ele, o outro adversário, faz aquele lance tremendo, aquele lance forte, aquele lance brilhante, montou um plano de jogo no tabuleiro, montou uma estratégia, e quando chega o momento certo, ele aplica o lance. Então o adversário perde uma peça, ou então esquece uma peça por falta de cálculo. Antes de jogar, faça um check-up rápido. Alguma peça minha está sendo atacada? Alguma peça minha está desprotegida? Tem uma peça minha que apenas está com uma defesa e o adversário tem 2 ataques? Às vezes queremos olhar, às vezes não olhamos, né? O lance do outro, mas é bom darmos uma olhadinha no lance do outro e no nosso também. E analisar os dois. O que é que o outro vai fazer? O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para evitar um erro grave? Xadrez não é monólogo. Xadrez é diálogo. E você tem que dialogar com suas peças. Perguntar se elas estão bem. Perguntar se elas vão atacar. Perguntar se elas estão bem defendidas. E elas vão responder para você, porque tudo vai estar na sua mente, na sua imaginação. Quem só pensa no próprio plano está praticamente jogando a partida fora. Tem que pensar no seu plano e tem que pensar também no plano do adversário. No xadrez, quem manda é o adversário. Ele joga primeiro na sua cabeça, né? Ele joga primeiro. Então quem manda é ele. E quando ele jogar, então você vai ter que saber responder. Saber responder. Então, o que ele acabou de fazer? Essas são perguntas importantes.
olhou para o tabuleiro, viu o lance do adversário, o que ele acabou de fazer. Qual é a ideia por trás disso? Às vezes o adversário joga, faz um lance lá, digamos lá, um cavalo C3, e você não pergunta nada, pega o seu, vai jogando de qualquer jeito. Não. Xadrez é a arte de pensar. Pense, calcule. Imagine assim, olha, eu vou ter que entrar na mente dele e descobrir o que ele quer fazer. O que ele acabou de fazer aí com esse cavalo em C3? Qual é o plano dele? Qual é a ideia? O que é que está por trás disso? Será que tem alguma sutileza? Será que com mais um lance ou dois ele vai ameaçar alguma peça minha e eu não vou conseguir capturar? Não posso deixar peça esquecida. Peça sem defesa. Peça desprotegida. Outro erro dos iniciantes é joga rápido demais. O adversário joga, ele joga rápido demais. Parece que estão jogando blitz. E xadrez é necessário ter paciência. Análise. A arte da análise. Eu tenho um livro chamado A Arte da Análise. Então ali a gente tem que procurar analisar o lance do adversário. A pressa, dizem aí, ó, a pressa é inimiga da perfeição. É isso mesmo? A pressa é inimiga da perfeição. Mas no xadrez a frase é diferente. A pressa é inimiga do rate. Você joga rápido demais, você perde rate. Enquanto a pressa é inimiga da perfeição, no xadrez aqui a pressa é inimiga do rate. Jogou apressado, perde rate. Por que perde rate? Perde rate porque perde a partida. Joga rápido, dá a sensação de confiança, mas normalmente esconde o descuidado, né? Aquele descuido. Esconde o descuido. Já ouviram aquela expressão que diz assim, desconfiado ainda está vivo? Tem essa, né? Então você sempre tem que estar desconfiando do lance do adversário. Velocidade sem cálculo é erro grátis, é igualzinho. Velocidade sem cálculo é igual a erro grátis. E joga rápido no xadrez é como atravessar a rua correndo sem olhar para os lados. Será que vem algum carro? O que é que pode acontecer atravessando rápido demais? Então, vou deixar uma dica aqui para você. Crie o hábito de parar pelo menos por entre 5 e 10 segundos antes de soltar a sua peça. Pegou na peça para jogar, olha, onde é que eu vou colocar minha peça? Tocou nela, vai jogar com ela, é obrigado. Mas se faz o lance lá, segura assim, vou pensar onde vou jogar aquela peça. Então tem que pensar para que possa fazer lances certos. Então, já perguntou o que é que meu adversário ameaça? Vamos colocar aqui, montar aqui um exemplo de uma partida, você jogando, alguém jogando, onde uma peça fica pendurada e o que acontece quando a peça fica pendurada devido ao erro daquele que está jogando. Vamos montar aqui no tabuleiro agora uma posição. Venha cá você e veja a consequência de uma peça quando fica pendurada. Rei está no centro do tabuleiro, tem aqui a fileirinha de peças, não tem mais torres, nem bispo, nem dama, só tem um cavalo. Aqui tem um rei ameaçando, dama também não tem, bispo tem um ainda, cavalo sai daqui, torre também não tem, ficam 2 peões, um peão aqui na frente do rei, essas peças aqui também não tem muita peça no tabuleiro, pronto, essa aqui é a posição, dá falta uma peça aqui, tinha um cavalo. Então, veja o que é uma peça pendurada. Nessa posição, quem joga são as brancas. Onde você jogaria nesse momento você estando com as brancas? Onde você jogaria? Mas antes de jogar, vamos analisar a posição.
O que é que eu tenho no tabuleiro? Olha, 3 peões mais 3, 6. 3 mais 2, 5 e um 6. Igual. O peão está igual. Rei ameaçando o cavalo. Tá beleza, tá tranquilo. Mas tem um bispo também ameaçando o cavalo. As brancas jogando nesse momento, capturando o cavalo. As pretas vão capturar o cavalo também e ainda vão ameaçar o bispo. E vai ficar igual, o material é igual, um bispo para cada lado. Material é igual, aí talvez a partida termine em empate. Mas quando se analisa bem direitinho, aquele lance bem estratégico de análise mesmo, xadrez é a arte da análise, e você vai jogar de brancas, não jogue qualquer lance, primeiro calcule. Há alguma forma de você ganhar alguma peça? Nessa posição, o adversário tem alguma peça pendurada? Tem uma que é o cavalo, que já está sem proteção. E você jogando com o rei pode capturá-lo. Mas também você, que está de brancas, tem uma peça pendurada aqui, ó, porque o bispo captura, ela não está protegida. O que fazer então? Vamos calcular? O que fazer então para ganhar uma peça do adversário, já que ele tem uma peça ameaçada? Não é um lance só para você ganhar a peça dele, são 2 lances. Então o primeiro lance, talvez seja até um sacrifício, eu acho que dá certo. Pega seu peãozinho de B2, joga em B4, o primeiro lance pode andar 2 casas, 1, 2, ameaçou o bispo. O que é que vai acontecer nessa posição? O bispo está ameaçado, ele vai ter que sair. Ou sair, ou capturar. Mas se o bispo capturar, o rei pode capturar o cavalo? Pode. Mas não vai perder o peão, porque depois o bispo captura o cavalo novamente. Mas você está fazendo uma estratégia. Aliás, já fez a estratégia. Está colocando em ação. Você já planejou um lance, 2 lances antes? Como vou jogar, o que vou jogar, onde vou jogar? Bispo, se sair, perde o cavalo. E se o bispo capturar? Ganha um peão e ameaça o cavalo. Quando recapturar, o bispo captura. Não, seu doutor, não é assim não. Antes do rei capturar o cavalo, ele joga com o cavalo dele, ó. 1, 2, 3 e ameaça o bispo. Agora sim, tem um cavalo ameaçado e tem também um bispo ameaçado. O cavalo captura bispo, ameaça bispo. Perdeu a peça? Perdeu. Não tem saída, de todo jeito vai perder uma peça. Então tinha uma peça pendurada, as brancas também tinham um cavalo pendurado, mas encontrou um recurso. Aqui nós chamamos de recurso enxadrístico. E o jogador de xadrez, mesmo sendo iniciante, ele já tem que procurar esses recursos. E como é que eu encontro os recursos? Calculando, imaginando o que é que eu posso fazer para ganhar. Então o que eu posso fazer é B4 ameaçando o bispo. Única alternativa. Só tem 2 alternativas, fugir ou capturar. Capturar é melhor porque mantém pressão sobre o cavalo. Mas quando o cavalo anda, dá seu pulinho, ó, 1, 2, 3 e ameaça o bispo, agora tem 2 peças ameaçadas. Só pode livrar uma. Se livrar o cavalo, perde o bispo. Se livrar o bispo, perde o cavalo. E como fica no final das contas, vamos ver. Rei, opa, vai livrar o bispo? Vai, livrou o bispo. Então, rei captura o cavalo e sobra uma peça, ficam com uma peça a mais. Cavalo e bispo contra bispo e a partida, consequentemente, é só questão de tempo para as brancas vencerem. Esse foi o exemplo 1 que nós citamos. Vem para cá. Então, faça seu cálculo. O que meu adversário ameaça? O que é que eu posso fazer para ameaçar meu adversário, para ficar na vantagem? Se você só fizer essa pergunta no lance e não procurar saber o jogo do adversário, saber o que você joga, olha, vai ficar difícil você ganhar
uma partida de xadrez. Então pense. Antes de atacar, defenda sua cabeça, defenda sua posição, defenda suas peças. Vai atacar, não vai de uma vez. Primeiro, observe se você está seguro. Depois você ataca. O outro exemplo que vamos citar aqui, vamos montar aqui rapidamente. Cadê o rei? Pronto. Rei, cadê as torres? 2 torres, peão. Cadê o bispo que saiu? Opa, vem para cá, bispo. Tem uma dama aqui, então. E vamos montar essa posição aqui, que é outra forma de você ver ou perceber que há uma peça pendurada. E quando a peça está pendurada, a partida está praticamente perdida. Peça pendurada é partida perdida. Então, temos que ter cuidado com nossas peças para que elas não fiquem penduradas. Defenda-as antes de atacar. Cadê o bispo? Aqui, pronto. Dama. Tem mais uma daminha. Cadê os cavalos daqui? Opa. Tudo certo. Falta um cavalo aqui. F3. Pronto. Vamos contar se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a outra peça? Tem que ser 6 para cada lado ou 5 para cada lado. 2, 3, 4, 5, 6. Não tem esse bispo aqui. Agora está tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, peões iguais. 6 peões para cada lado. E a única diferença aqui é que, olha só como é que está a posição. A posição está aqui, ok? Então essa dama, ela chegou a essa casa. Mas como foi que ela chegou a essa casa? Bom, analisando a posição, nós temos uma peça atacada, bispo ataca, mas temos uma defesa, porque a dama defende o cavalo. Tem um peão atacado que está sem defesa, mas isso aí não é problema. Tem um bispo defendendo. Cavalo, a vez é das brancas. Cavalo não pode capturar, porque bispo captura. Se bispo capturar o cavalo, a dama captura. Então, o que fez as brancas? As brancas analisaram, pensaram e disseram: olha, o que eu quero mesmo é ganhar uma peça. Porque o adversário está com uma peça pendurada e não está sabendo. Sabe qual é a peça que está pendurada? Não é o cavalo não, só tem uma ameaça para ele. É esse bispo aqui que está pendurado. Temos que ter, nós enxadristas, eu, você e os demais seguidores do canal que estamos aqui desenvolvendo através dos conteúdos, crescendo, devemos ver, ao analisar, como é que nós vamos ganhar uma peça do adversário, como é que está pendurada. Professor Dutra, esse bispo não está pendurado, porque ele tem uma defesa, ó, tem um peão defendendo. Mas isso vai depender muito do tipo de ataque que você faz, da posição que fica no tabuleiro. Suas peças já formam uma posição, se ele vai ficar pendurado ou não. Se vai ser forçado a jogar, se o adversário será forçado a jogar com alguma peça para deixá-lo pendurado ou não. Então, já tem um ataque, coloca mais um. Agora a peça está pendurada aqui. Pendurada assim, no sentido de ter dois ataques contra um. Tem como defender? Colocar mais uma defesa nessa peça? Não tem. Mas tem como retirar a peça do ataque. E tem duas casas. Essa casa aqui não serve porque a dama pega. Então, só serve
B8, ou então C7. Dama não pode pegar e está protegido pela dama. Cavalo B8 é voltar, né? Voltar e ficar com um raio de ação menor no tabuleiro. Então pega o cavalo e volta para C7. 1, 2, 3, em C7 está o cavalo. Agora vem a hora do lance em que a peça fica pendurada. Dama F5. Qual a intenção da dama em F5? Dê uma pausa no vídeo e analise, porque xadrez é a arte da análise, é a arte de pensar. O que é, para onde essa dama está apontando? Para capturar o bispo? Quem é que está alinhado com essa dama? O bispo, que está em D3. E ambas as peças estão apontando para onde? H7. Se jogar H7, será checkmate. Então vamos defender como é que as pretas podem se defender desse mate. Ah, tem uma defesa, professor. G6. G6 defende. Maravilha, defendeu. Mas o bispo morreu. G6 defendeu. Mas o bispo morreu. Dama captura o bispo. E a partida fica perdida para as pretas. Por quê? Com uma peça a menos, né? Um bispo a menos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora é só questão de tempo. Só questão de tempo. Então, se você parar de esquecer, se eu parar de esquecer peças, olhar o lance do outro, que é importante, e jogar com um pouco mais de calma, de atenção, paciência, eu e você conseguiremos virar um gênio, conseguiremos ganhar partidas, conseguiremos subir de nível. Qual é o seu nível hoje? Ah, o meu nível é iniciante, estou começando agora. Mas se presta mais atenção, você vai deixar de esquecer peças. E de nível iniciante vai passar para um nível intermediário, daqui a pouco para um nível avançado, e quem sabe virar um mestre nacional, um mestre internacional, um grande mestre. Todos os que estão no topo do xadrez, grandes mestres, mestre internacional, MF, mestre FIDE, eles começaram do zero, como eu comecei. Eles começaram do zero, como você começou, como você está começando agora. Então, para não esquecermos nossas peças, é necessário cálculo. É necessário ter aquele olhinho de águia para enxergar seu lance, enxergar bem o seu lance e enxergar o lance do adversário. Se você gostou, deixa aí seu like. Deixe seu like e segue o canal.